Parte 2. É possível viver a vida de Cristo nesta era. Foi dito muitas vezes que viver a vida de Cristo é impossível nesta era moderna. Qualquer informação nesse sentido é um sacrilégio e falsa. É possível viver a vida de Cristo nesta era. É verdade que a princípio pode parecer estranho aos outros, mas não precisamos fazer uma exposição pública de nossa vida em Cristo. Deixemos que seja visto pelos seus efeitos, assim como todos os alunos foram ensinados a não proselitar, não se gabar e não se achar, mas manter os dedos nos lábios e deixar que a própria vida dê o testemunho do princípio pelo qual vivemos. Eu ouvi os alunos me dizerem o quão difícil era quando seus amigos fumavam, tomavam um coquetel e se excediam, mas eles não faziam isso. Eu percebo isso. Eu percebo o quanto é estranho quando nossos alunos começam a se retirarem das conversas ou festas, onde piadas de natureza fora do contexto são ditas e que não participam disto. Percebo que estranho, mas não é impossível e sequer difícil. No começo é um pouco estranho. Muito em breve depararemos com um milagre. Estas mesmas pessoas que nos acharam estranhos começarão a nos honrar por não sermos escravos do tabaco, do álcool, das drogas e por não nos entregarmos às imoralidades ou às obscenidades desta parte do mundo humano. Acharemos que somos mais respeitados por estas qualidades do que no começo, quando fomos ridicularizados pelos mesmos. Do mesmo modo como foi dito aos empresários que não poderiam seguir a regra de ouro. Para ver como é possível viver com esses princípios, milhões de pessoas apontaram que não poderiam dizimar porque 10% de seus rendimentos seria muito para doar a uma atividade espiritual. Eles deveriam olhar aos homens que agora estão doando de sua renda 60%, 70% e 80% para as atividades espirituais e ainda tem riqueza. Sabemos que é uma falácia acreditar que existe na Terra alguém que não pode dar o dízimo, caso ele cumpra com os requisitos do dízimo. Provavelmente não deveria ter dito requisitos, porque há apenas um requisito para o dízimo. É preciso sentir gratidão pela atividade espiritual. Se alguém sentir gratidão por isso, 10% se torna uma quantia muito pequena de 100%. Se a atividade espiritual traz para alguém paz de coração, de espírito, de alma e até mesmo conforto corporal, saúde física, resistência moral, 10% é muito pouco. Mas que ninguém acredite que será recompensado por doar 10%, pois não se pode barganhar com Deus. Estes 10% é uma doação voluntária de gratidão sem restrições. E se não pudermos doar neste sentido, doemos 5%, 4%, 3%, 2%, até na hora que comecemos a doar como gratidão. Então, começamos a achar que a gratidão é uma qualidade de amor, e o amor é Deus. No momento que a gratidão está fluindo, Deus está fluindo, o amor está fluindo. E todas as rodas da vida estarão lubrificadas. Você deve viver isto. Se o Senhor não edificar a casa, trabalha em vão as que edificam. Salmo 127, capítulo 1. Essa afirmação não deve ser usada como clichê, citação ou afirmação. Deve ser entendida com este significado. Antes de realizar qualquer atividade pela manhã, não espere muito desse dia se você não teve a real experiência do contato de Deus e teve esta garantia interior. Deus, eu estou no campo. A experiência de Deus não é mental ou intelectual. Tudo o que sabemos intelectualmente ou mental
é apenas um passo para chegar a esta experiência do contato de Deus ou a realização de Deus, seja qual for o termo que desejam usar para a experiência real de Deus e conhecê-lo. Você sente a oração no seu verdadeiro sentido, sendo uma comunhão com Deus. Não é barganhar, implorar ou pedir a Deus. É uma comunhão com Deus. Só pode ser realizada em silêncio, embora no início desta comunhão possamos achar necessário ensaiarmos mentalmente. Lembrar-se conscientemente de alguma destas passagens das Escrituras. Isso ajuda a trazer concentração para a mente e acalmar-se. Então, quando este silêncio impregnar, inicia-se a experiência da oração ou da comunhão, em que antes de dizer, podemos sentir: fala, Senhor, teu servo ouve. E ouço aquela pequena voz calma, então com o coração receptivo, com a mente tranquila. Fique quieto 1, 2, 3 minutos e finalmente vem esse sentimento interior de paz ou libertação. Muitas vezes a própria voz é ouvida, com mensagens específicas. Na maioria das vezes, não é uma voz, mas uma consciência, um sentimento de presença interior, uma presença gentil, uma influência repousante ou pacífica. Às vezes vem como um relaxamento, como se, de repente, o peso estivesse fora do ombro. Então, sabemos que estamos na presença de Deus. Ela vai antes de nós para endireitar os caminhos tortos. Essa presença está conosco. Essa é a presença que realiza aquilo que nos é dado a fazer. Agora podemos dizer: a casa será construída. A observação acontecerá, se Deus estiver no campo.